Hello, boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live aqui nesse perfil e hoje é um dia muito especial, onde a gente vai falar como recuperar a autoestima e sim, recuperar a potência sexual com os Yoni Eggs. E para isso, hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, porque eu vou ficar quietinha. Eu vou deixar com que a Franciele Guerra nos conte um pouco sobre quais chaves ela virou para recuperar a autoestima, ter mais confiança. Tá soltando, né, a insegurança, a timidez, as dificuldades de se comunicar e ela conquistou, né, a linda proeza, a linda qualidade, virtude de estar então recuperando seu poder pessoal, tá se reconectando com o corpo, expressando a sua voz, os seus desejos no mundo e principalmente se conectando em si com a sua sexualidade de uma forma ainda mais potente, conectada consigo, respeitando seus pulsos. Então vamos dar só uns minutinhos aqui para a Fran ir se aproximando, né? E chegando, quando a Fran chegar, me dá um toque que eu já adiciono aqui. Mas eu achei que poderia ser muito interessante chamar a Fran para conversar, porque vocês só ouvem muito as experiências da Elisa, falando, né, os ensinamentos sobre as Yoni Eggs, que para quem não sabe, as Yoni Eggs são esses cristais em formatos de ovos, onde a gente introduz dentro do canal para fortalecer nosso assoalho pélvico, também desenvolver a consciência corporal, a sensibilidade no canal, mas acima de tudo, né, tá desbloqueando muitas experiências, memórias, histórias que a gente contém da nossa pelvis, da nossa sexualidade, dos bloqueios que a gente acaba herdando, assim como as nossas experiências que vão nos marcando, né, e fechando a gente para o prazer. Então, a gente vem falando aqui sobre muitas emoções contidas que precisam ser liberadas dessas águas para a gente voltar a reivindicar esse direito nosso, que é sim o prazer. A Lu Alves chegou e falou assim: eu sempre quis saber sobre esses ovos. Então, ó, prepara, Lu, porque hoje, quando finalizar essa live, eu vou, atendendo a pedidos da mulherada, liberar o replay da aula que eu dei, a masterclass que eu dei na terça-feira, que é Abra-se ao Prazer com as Yoni Eggs, que basicamente eu dei um passo a passo, um guia prático de como utilizar os cristais, para que eles servem, quais são os maiores erros que vocês cometem quando o assunto são os cristais intravaginais. Então, quando terminar aqui essa live, a gente vai abrir o replay para apenas 24 horas. Então, se vocês querem assistir, ter acesso a esse material, vocês têm 24 horas para acessar. Eu também já aproveito aqui e deixo o aviso e o recado que amanhã é o último dia para se inscrever, né, no curso Yoni Eggs, Iniciação à Arte da Penetração comigo, onde a gente, ao longo de 4 encontros, a gente vai ir além, a gente vai desenvolver práticas e fazer trabalhos tanto de liberação, né, da nossa sexualidade, ressignificar a penetração, fortalecer o assoalho pélvico, mas acima de tudo, aprender a nossa anatomia multiorgástica para desenvolver essa consciência corporal e sentir muito mais prazer. Além, é claro, de trazer muitos benefícios para nossa pelvis e assim, tanto para quem está sentindo tensão no canal da pelvis como um todo, né? Assim como quem está sofrendo com os escapes, com a a flacidez no assoalho pélvico, que traz então, muitas vezes, né, um prolapso, os escapes de xixi, a falta de controle, né, da bexiga. Então, Fran, você tá por aí? Já comecei a falar sem pausa, me dá um toque aqui e vamos nessa. Assim que chegar, me manda aqui o convite para live. Prontinho, tá? Vou chamar então a Fran. Oi, Fran, boa Olá, noite. boa noite, gente. Então, como eu estava falando no começo dessa live, a gente muitas vezes ouve como que para Elisa é a experiência, o que eu acredito, como que funciona as Yoni Eggs, e eu achei que poderia ser muito, muito incrível trazer as experiências de uma das minhas alunas, clientes de muitos anos, né, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar com as Yoni Eggs, e ela está contando um pouquinho para vocês como que foi a experiência dela. E, acima de tudo, né, como é que é experienciar na pele esse processo. Então, Fran, antes da gente falar qualquer coisa aqui mais a fundo, gostaria que você se apresentasse. Me fala aí, aonde que você está, qual que é a sua idade e conta um pouquinho da Fran. A Fran também é terapeuta, doutoranda, mil e umas funções
Conta aí pra mim um pouquinho o que que você faz, o que que você leva pro mundo, que também é super bacana. Uma vida louca, eu diria. Mas uma vida louca ao mesmo Intensa, tempo. Inclusive, intensa. inclusive, eu achei que a live nossa era às 8h08. Eu não sei por que eu guardei isso na minha cabeça, essa informação. E aí eu tava assim, a Elisa me ligando. Eu falei, uai, mas o que que tá acontecendo? Mas tá tudo bem, tô aqui. Então, vamos lá. Inclusive, eu tenho um podcast, o Refrancil, que é eu com duas colegas. E para iniciar aqui a conversa, gravamos hoje o podcast, que você já foi convidado, né? Inclusive, Elisa, já gravamos um podcast lá, inclusive recomendo depois que ouçam, falando sobre tudo isso também. E compartilhando algumas experiências que eu tive dos processos com a Elisa. E hoje eu me apresentei assim, eu sou a Franciele e eu sou bruxa. Lá no podcast. Adoro. Em outras palavras, eu sou terapeuta integrativa. Enfim, mas essa é uma das coisas que eu faço, né? Eu sou geógrafa, atuo também como geógrafa, como a Elisa comentou, sou doutoranda em geografia, né? Então, atuo também dentro da pesquisa e sou terapeuta, host do podcast, do Refrancil e por aí vai. E tenho repensado ultimamente também de diminuir um pouco assim das atividades que eu realmente tenho um pouco me sobrecarregado, né? Mas é isso. Nesse momento, eu tô morando em Aracaju, no interior de São Paulo, então também tô passando por um momento de muita mudança. Interior de São Paulo? Eu morava Não é, no Recife? interior de São Ah, Paulo. tá. Eu entendi que era Aracaju, interior de São Paulo. Falei, ô louco, calma aí. Não, então Desculpa, agora fui eu que errado. lesei. Você tá morando agora em Recife, é isso? Em Sergipe. Sergipe, eu sempre confundo, né? Geografia aqui, ó, mandou um abraço. Ainda bem que a gente tem uma geógrafa aqui na live de hoje para nos ajudar. E você se mudou recentemente para aí, né, Fran? Foi no último mês que a vida deu uma acelerada. Super acelerada e as coisas têm muito rápido, né? Eu diria que as coisas têm acontecido na minha vida depois que eu entrei para a parte do autoconhecimento e eu pro despertar muito rápido, né? Parece que a gente fica lá dormente e aí depois dá aquela acelerada. E agora com essa mudança tá tudo assim, muito rápido. Aí eu tô assim. Aqui a internet tá com. Tá dando uma pausa. É só para mim que tá dando uma pausinha, gente? Vocês comentam comigo? Tentando acompanhar esse Deixa eu dar processo uma olhada. todo. Eu tô um pouco. Ai, Fran, deu uma pausinha. Mas Deu uma pausinha aqui no seu. tá tudo. Ai, Fran, deu uma pausa aqui. Eu acho que no da Fran. Será que é? Bem, né? E aí. Ah, eu acho que agora vai? Ih, tá pausado. E se sair e entrar novamente, Fran? Será que é meu celular? Então, eu vou aproveitar enquanto que o da Fran está carregando para responder algumas perguntas que estão surgindo por aqui. A Lu Alves está comentando o seguinte, né? Ah, o da Fran saiu mesmo. Né? Que ela sempre quis estar vendo os ovinhos e fez uma pergunta se elas ajudam com problema no útero. Sim, elas ajudam bastante com mioma uterino, endometriose, ovários policísticos, assim como questões com a própria musculatura do assoalho pélvico. Tá bom? Enquanto que a gente vai esperando aqui, né, a Fran, vou retornar, vou mandar novamente aqui o convite para ela. Tô vendo também que tem gente me perguntando quem que é a gente. Então, sabe aqui esse perfil que tá escrito eu, Elisa Marcelino? Sou eu! Para quem não sabe, eu trabalho com sexualidade consciente e sagrada, e um dos focos do meu trabalho é a reconexão, né, com a nossa essência e autenticidade. Para mim, uma das grandes bloqueios sexuais que a grande maioria das mulheres tem é porque elas estão tentando reproduzir o modelo sexual que é contraproducente ao nosso corpo, modelo que é linear
e muito que é uma reprodução ao que é para os homens. Então, quando a gente volta a se conectar com a nossa ciclicidade, voltar a conectar com as nossas emoções, as nossas necessidades, o amor próprio, a autoestima, a gente vai aprendendo a se reconectar com o corpo, entendendo a sua ciclicidade, não só do ciclo menstrual, mas acima de tudo, o tempo de excitação e as mudanças, as nuances de prazer que são expressos na nossa vulva e no nosso assoalho pélvico, para a gente vivenciar toda essa potência. Vou mandar aqui para Fran novamente. Fran, você recebeu o meu convite? Ih, aqui tá falando que você não pode participar, Fran. Se você entrar e voltar. Vamos tentar, vou mandar novamente aqui o convite. Será que vai? Pronto, vamos ver se agora vai, né? Eu acho que foi o meu celular que deu uma bugada aqui. Ou a internet, não sei o que aconteceu. Mas tô aqui, vamos Ah, ver. mas tudo certo. Importante que tá aqui, importante que tá empenhado. Então vamos lá, Fran, me conta, então, assim, o que que te levou a buscar as terapias há muitos anos atrás? E, acima de tudo, como que era para você antes das Yoni Eggs? Como que era a sua sexualidade, a relação com a sua estima? Com você mesma, como que era para você isso? Certo. A minha jornada de autoconhecimento, ela começou em 2018, né? E com isso veio muitos processos, né? Terapêuticos, muitas mudanças. Principalmente, na época, estava muito relacionado à parte acadêmica, né? A parte, assim, profissional, vamos dizer. Meio que eu não me encontrava ali naquele meio, parecia. E com isso também começou a reverberar, né? Quando a gente entra num caos, parece que tudo ao redor começa a reverberar e a gente vai tirando os véus. E com isso também questões de relacionamento começou a pegar muito, né? E quando eu embarquei nessa jornada do autoconhecimento e fui realmente buscar quem eu era, né? Quais que eram, sei lá, as minhas expectativas, aquilo que eu tava esperando, eu comecei a ir a fundo e resgatar realmente quem eu era. E um dos processos, né? Eu não vou me alugar, que a história é longa, mas entrando assim já para a parte dos tratamentos que eu iniciei com você, eu tinha acabado de voltar, né, de um período, inclusive, de intercâmbio, estava na finalização de vários projetos e tal. E finalização também de um relacionamento. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito insegura. E várias questões, né, a gente às vezes fica jogando para baixo do tapete, sombras, e E com isso, a gente vai criando cada vez mais couraças, né? Como você mesmo disse. E vai enrijecendo aquele campo, não vai dando espaço para o nosso brilho, para o nosso poder pessoal, para colocar a nossa voz no mundo. E quando eu iniciei todo esse trabalho de despertar, e que acho que quem me pegou no colo mesmo nesse processo foi a Elisa, né? A gente foi lá a fundo, né? Fizemos todos os Assim, não foi tão trabalhos, colinho, né, Fran? Convenhamos, não foi inclusive tão... com as eggs, estou aqui com elas na mão. E para mim foi realmente assim, o trabalho com as Uniegs foi realmente resgatar a minha potência, né? O meu poder pessoal. Tanto que eu comprei agora recentemente outros ovos, porque na época, para vocês terem noção, o negócio estava tão forte, a Elisa é prova disso, que elas racharam, gente. Elas racharam. Elas entraram em processo, fizeram o trabalho que tinha que fazer e assim, transmutou. E foi realmente muito intenso, né? Na época eu comecei a tratar um cisto do ovário e depois a gente foi trabalhando todo o campo emocional, energético. E lógico, né? Assim, eu também sou terapeuta alternativa, né? E eu sempre falo, né? Integrar as terapias, né? O trabalho energético, ele sempre é uma integração. E muitas vezes vai precisar de alguma coisa cirúrgica, se for o caso, né? De trabalhar também no corpo físico, acabou sendo o meu caso, né? De precisar depois fazer uma cirurgia. Mas a gente trabalhou muito a parte física.
aliás, muita parte espiritual, o campo energético, as emoções, de como que eu estava lidando com o meu próprio corpo, de como que eu estava lidando com o meu prazer, do prazer que eu dava para mim mesma e que às vezes eu não dava para mim mesma um prazer, mas estava assim, sempre pronta para dar um prazer para o outro. E que prazer que é esse que eu estou dando para o outro se eu não dou a mim mesma, né? Se eu não reconheço o meu valor, se eu não reconheço quem eu sou, né? Se eu não me dou esse alto valor. E para mim, o trabalho assim com as Yonex foi justamente esse ponto, assim, de resgatar essa potência feminina, de olhar para esse feminino ferido, né? Às vezes a gente sempre tem de deixar o feminino de lado, né? Fica só ali na força, né? Ah, não, eu vou provar que eu sei. E aí fica só ali. Caramba, né? Vamos mais devagar, vamos respirar, vamos trabalhar um pouco mais essa energia feminina e olhar para esse universo, olhar com mais carinho, né? E aí esse foi um trabalho que eu tive, né, com você, Elisa. É, realmente eu negligenciava demais o meu lado feminino. E quando eu falo negligenciar o lado feminino, é olhar mesmo para as minhas necessidades, né? Vinha sempre com essa energia yang, sempre essa energia do fazer, 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 provar, provar, provar. E não ver quais eram as minhas necessidades, né? O que a Franciele está precisando, né? E eu precisava, eu mesma me pegar ali no colo e olhar para esse, olhar com cuidado. E com tudo isso, né? Com esse resgate da Fran, vamos dizer assim, com esse resgate da minha autoestima que foi trabalhado, que a gente começou a trabalhar no nível mais sutil, mais energético, né? Com os acompanhamentos, com os protocolos que a Elisa foi me dando no meu processo, eu também pude destravar vários outros campos da minha vida, né? Então a gente está falando de energia sexual, de sim, né? De perder sim a timidez, né? Numa relação sexual, mas quando a gente fala de energia sexual, a Elisa fala muito bem disso. A gente está falando de abundância, a gente está falando de expansão, a gente está falando inclusive de dinheiro, de manifestar aqui na matéria tudo o que, toda a sua potência, todo o seu potencial que você veio realizar. E para mim essa foi a grande virada de chave. Perceber que eu tudo podia, né? Que eu era sim um ser abundante, que eu sou um ser abundante e que eu posso usar a minha energia criativa para destruir e para criar aquilo que eu quero, para criar toda a potência, toda a manifestação. E com isso, né, a Elisa fala bem, né? Acho que ela já falou em algumas outras lives. O nosso canal vaginal e o nosso laríngeo, ele sempre está muito ligado com a nossa expressão e com a nossa capacidade de colocar a nossa voz no mundo, né? E reflete muito. E como eu falei, a Elisa falou também inicialmente, sempre muito segura. A Fran era muito segura. Quase nada comunicativa, né? Hoje eu faço live, tem um tempinho que eu não voltei mais a fazer as lives por conta de tempo mesmo. Mas eu fiquei 2 anos fazendo live ali no Instagram, colocando a minha voz no mundo, gravando coisas assim que jamais, né? Eu era a pessoa que chorava quando ia apresentar um trabalho, dependendo do tom da conversa, ou como, por exemplo, agora numa live, de ficar tão nervosa de acabar chorando, ou de dar um branco. Então é realmente, e não é só sobre dar branco, é de você confiar na sua voz, confiar naquilo que você vai compartilhar com o mundo, confiar na mensagem que você tem para passar adiante. Então, eu acho que esse foi uma assim das minhas viradas de chave. Se quiser trazer uma pergunta mais específica para eu ser mais objetiva, acho que vai ser melhor. Não, tá perfeito, Fran. E é muito legal o que a Fran tá falando, porque assim, às vezes a gente acha que a nossa energia sexual é só na nossa vulva, no nosso clitóris, é como se ela não permeasse outras áreas da nossa vida, e na verdade não, né? Quando a gente tá muito conectado só, né, vamos falar do coração para cima, né? Quando a gente vive uma vida muito espiritual, a gente quer negar a matéria. Ou então, quando a gente vive muita matéria, a gente quer esquecer da nossa parte mais espiritual. E quando a gente fala do humano, que é aquela parte que sente, né, as emoções, que vivencia as experiências, né, que às vezes a gente cobra demais,
faz demais, né? E acaba sentindo de menos. Então a gente precisa integrar todas essas partes, né? Tanto a nossa parte energética, a nossa parte emocional, nossa mente e o nosso corpo. E o prazer ele acaba permeando, né? E é permeado, né? Ele acaba sendo influenciado. E é muito legal, né? Porque então a gente acha que às vezes o prazer é só na genital que ele funciona e não. Ele trabalha em diferentes áreas da nossa vida, né? Inclusive de conseguir se comunicar. Afinal de contas, eles estão ligados, né? Não só tem uma reflexologia de ser muito parecido, né? O canal vaginal, a nossa boca é uma reflexo a nossa genital, né? A nossa vulva, assim como, né, o nosso clitóris com a nossa língua, o nosso laríngeo, né, com o nosso canal, e eles também são conectados inclusive com o nervo vago, né, que é um nervo que é responsável de nos dar prazer, muito prazer através da penetração, que é diferente do clitóris, é óbvio, mas que ele é responsável pela vibração das nossas cordas vocais. Então, se a gente fala, a nossa colo do útero, ele relaxa, e o nosso coração também ajuda a bombear sangue. Só pela vibração, por esse nervo que conecta sexo, amor e comunicação. Então, quando você me fala que quando você começou a trabalhar a sua sexualidade, você começou a se sentir mais segura para expressar a sua verdade, você percebe que há uma integração aí de que você, algo dentro de você gerou de que o que eu falo, o meu não, o meu sim, tem um valor. E esse valor é o que permeia a nossa autoestima, né, Fran? No sentido de que eu estimo que o que eu tenho a falar é importante, o meu não é importante, aquilo que eu penso é importante, o que eu tô sentindo é importante, tão importante que merece ser respeitado, merece ser ouvido. Então a gente vai percebendo pequenas mudanças que começam às vezes num nível muito sutil, mas que vai enraizando no corpo, principalmente por conta dos exercícios físicos, né? E é isso, a gente vai trabalhando em camadas onde a gente vai acessando partes que são essenciais. Aquilo que antes, às vezes, a gente nem sabia o porquê da insegurança. E assim, quando eu falo da insegurança, gente, vai para mim. Às vezes a gente acha que os outros são inseguros, mas eu posso falar para vocês com toda a certeza do mundo. Nem sempre, só porque às vezes a gente tem um ascendente leão como a Elisa, não significa que eu não tenho as minhas inseguranças. Eu me senti mais confiante também quando eu comecei essa jornada de trabalhar minha sexualidade, habitar mais meu corpo. Senão, gente, eu falo para vocês que me comunicar é um processo de cura, não só, né, emocional, mas também sexual. Expressar minha voz, de pedir para as meninas ficarem gemendo nas práticas, né, para ativar o nervo vago, para soltar a raiva, para dar uns berros quando necessário, para soltar um pouco, né, essa energia que está tão condensada, essas emoções que estão tão reprimidas. Quando a gente começa a lidar, a gente começa a ver que nem tudo aquilo que a gente constrói, a história que a gente conta, ou que nos foi contado de como a gente tem que ser, pensar, agir, é o certo. Mas que quando a gente começa a conectar muito mais com a verdade interna, a questionar o que nos falaram, a gente começa a romper barreiras e é exatamente por isso, né, quando a Fran fala, poxa, minha vida começou a ficar muito mais rápida, ela ganhou velocidade, as coisas ficaram muito mais fáceis, é porque ela começou a questionar o que foi dado como certo e começou a se perguntar, a questionar, se tornou mais questionadora ainda, né? Porque a acadêmica questiona até a vírgula. Virginiana, minha filha. E virginiana, né? Ela começou a questionar, a romper barreiras no sentido de, tá, me falaram que deveria ser assim, uma mulher, talvez, né? Nesse caso eu não sei tanto, mas eu posso falar por mim. Me falaram que eu tinha que agir dessa forma para ser amada, me falaram uma vida inteira que eu precisava servir o prazer, né, para ser a grande história da minha vida, a fodona que só se fudia, né? Então, se eu for sensual, se eu der tudo pro outro, né, conhecer todos os caminhos, teoricamente era pra gente receber em troca. Mas não, a gente quase não sente prazer porque a gente também não se conhece. E dependendo do parceiro também, às vezes não ajuda muito, convenhamos, né? Mas isso transforma, né? Porque a gente se reconecta. Quer falar alguma coisa, Fran? Quero. Isso que você está falando é assim, essa questão do sexo consciente, né? Não interessa com quem você sai, com quantas pessoas você sai, enfim, né? Tipo, tá tudo bem, né? Mas para mim foi uma virada de chave essa questão, né? Porque é exatamente essa cultura que a gente foi criado, né? Ai, tá, sabe aquela sensação, parece que assim, agora ouvindo você falar, me veio a lembrança da memória da Fran condicionada para
pro sexo, né? Pra Do que relação ele deveria ser. É. E aí depois a Fran com uma nova consciência sobre o sexo e ter ali a sua relação afetiva. É dois mundos diferentes. É totalmente diferente. É uma relação 1000 vezes melhor. É assim, de conexão na relação, de conexão com o seu corpo, de você respeitar o seu corpo e de você também sentir a energia do outro, né? Isso tá me alimentando ou eu estou perdendo energia? Porque tem muito disso, né? Você tá se comprometendo, sim, energeticamente com aquela pessoa. E aí, você quer continuar se nutrindo desse jeito? E... Então, tudo bem, né? Depois você vai lá e faz uns trabalhos de limpeza, beleza? É importante falar isso, Com os gente. trabalhos de Ioniel, que foi o meu caso na época, até o cristal rachar. Eu só vou dar um adendo aqui nessa história, né? Só para deixar claro. Assim, gente, não, é como a Fran falou, não tem problema nenhum a gente transar com quem a gente deseja, não tem problema. Eu acho que o mais importante é o quanto que nos faz bem aqui no emocional. Se tá nutrindo ou se tá machucando, né? Porque às vezes, por exemplo, na minha história, eu tentava transar com Deus e o mundo, mas aqui emocionalmente eu ficava muito ferida. Não porque as pessoas, todas elas eram ruins, mas não, é que é como se nem sempre eu tinha essa vontade, mas para fazer como todo mundo faz, eu me feria. E quando a gente troca a energia, o sexo em si e tudo na nossa vida, inclusive agora, tá todo mundo trocando energia sexual, energia, porque não é necessariamente só pênis e vagina, vagina com vagina, vulva com vulva, não, não necessariamente é isso. Mas trocas é dar e receber. Isso é sexual, é erótico, porque gera uma informação de prazer. Se é prazeroso, mesmo que num nível sutil, a gente continua. Se não é, machuca, não é? Quando a gente tá perto de pessoas que não é tão legal, a mesma coisa na energia sexual. Tem pessoas e relações que a gente tem que parece que a gente sai super desgastado. E tem outras que a gente sai com energia total. Então, é importante que a gente comece a perceber, desde esse nosso corpo emocional, da nossa mente, aquilo que nos faz bem e aquilo que não. E sim, quando necessário, fazer limpezas e práticas, mas não necessariamente é algo errado. E é muito legal isso que você falou, né? Que, assim, para começo de conversa, não existe certo e errado, né, gente? Vocês acham que entendem, né? Mas acho que é muito legal isso que você falou, é que às vezes a gente é muito condicionado, né, ao que tem que fazer. E a gente esquece que a primeira conexão, a gente busca tanto essa conexão com o parceiro, com a parceira, e às vezes a gente esquece que para se conectar com o outro, a gente precisa estar conectado consigo. E eu vejo que culturalmente é ensinado que o nosso prazer é responsabilidade do outro, né? Que, de certa forma, se não foi bom, é só o outro que não deu conta do recado. Às vezes realmente pode ser, mas no caso, muitas vezes a gente nem conhece o próprio corpo, nem está ali presente para saber se a gente quer ou não. Muitas vezes, eu não sei como que foi para você, mas da época que eu fui casada, há mais de 10 anos atrás, gente, ó, é chão, hein? Coitado do Fábio, até hoje eu falo isso dele. Ô, Karma, o bichinho, coitado. Né? Mas às vezes era bater ponto. Uma vez por semana eu ia lá, transava muito mais pra, né, tá com a pessoa, pra ela ficar feliz, não ficar tanto pegando no pé, do que necessariamente porque eu tinha aquele ímpeto. E também porque eu não me conhecia, não sentia tanto prazer assim, então não tinha vontade de alimentar tanto essa área. E quando a gente começa a mudar essa chavinha e perceber como que isso fecha o nosso corpo, inclusive, né, cria registro na nossa pelvis, no nosso útero, no nosso próprio canal, que imagina, ser penetrado sem estar pronto, sem ter vontade, machuca, cria informação. E quando a gente começa a perceber e a se conectar, a gente percebe a importância dos nossos nãos. Como é forte, né, a conexão com a nossa expressão, a importância dos nossos nãos, entender qual que é o ritmo desse corpo e como que ele gosta, né? E acima de tudo, né, o quanto que a gente se ama, e isso fortalece a nossa autoestima, porque o que eu vejo que muitas pessoas às vezes não percebem é que o que acontece na cama é uma grande amplificação de áreas nossas que já estão lá fora. E eu ia te perguntar exatamente isso, se você também consegue perceber, Fran, como que é essa transformação de quando você se conectou ainda mais com o seu corpo, com o seu prazer? Mas eu vejo que a maior transformação é que você conseguiu se conectar profundamente com a Fran e isso
fez revolucionar a vida sexual, mas acima de tudo, algumas áreas da sua vida. Como que foi isso para você na época? Com certeza. Bem, falar de mim mesmo é um pouco desafiador, né? Mas Tudo assim, bem. tô lembrando aqui, né? Até lembrando mesmo do meu esposo, Roger, que, né, na época, depois que ó, a gente passou todo o processo, eu já tinha conhecido ele e a relação ela se intensificou, né? E até mesmo de, assim, dele me falar, né? Nossa, que força, que energia, né? Que poder, assim, de, de poder pessoal mesmo, sabe? De Eu tinha você. entendido fogo no rabo. Eu falei, nossa, Eles estavam intimidade. vinculados. Brincando. Eu tô dizendo essa fala no sentido assim de coragem pela vida, sabe? De você fazer as coisas com prazer, de você confiar no seu taco, confiar no que você está fazendo, né? Sim, teve toda uma mudança, né? Até mesmo a sinergia na relação, né? Como não só eu estava me trabalhando, mas ele também, então teve uma sinergia assim totalmente diferente de relacionamentos anteriores que eu tive. Mas principalmente porque eu busquei isso, né? Eu me propus, né? Não adianta a gente querer responsabilizar o outro, é assumir também a autorresponsabilidade. E quando você seja um exemplo, né? E isso faz com que tudo ali gira, né? E você acaba deixando as pessoas assim, nossa, é importante, né, se trabalhar. E aí, tipo, é bom também gerar essa. Tanto até que o Roger fala, né, que eu sempre sou uma. Ele me admira muito, né? Ele admira alguns aspectos meus no sentido assim de coragem, de dessa força, desse poder pessoal, às vezes, de expor algumas questões que, para ele mesmo, dentro das crenças dele, até onde ele chegou ali comigo, do tipo, nossa, não tinha essa coragem, né? E hoje ele também se sente, né, como relação, né, como casal, muito encorajado para assumir certas coisas. Então, eu acredito que é isso. Não sei se eu respondi muito bem. Qual foi a sua pergunta? Acho que eu me perdi um Não, pouco aqui. não tem problema. Não, mas foi exatamente isso, né? Porque a gente vai se transformando e a nossa energia, tanto na escolha de um parceiro, mas também a energia que a gente traz para a relação em si, ela vai se transformando, né? Porque quando você começa a se pôr num lugar tanto de força, mas também, né, de vulnerabilidade, de se permitir, que não significa, né, lógico, fraqueza, mas sim se permitir ser você, se permitir, né, expor aquilo que você está sentindo, abre um canal para que a outra pessoa também possa baixar suas barreiras e se transformar junto. Lógico que não é da água para o vinho, mas que é um processo em que as pessoas, quando elas estão abertas, podem caminhar junto, né? E no teu caso, você pegou um período em que a gente estava trabalhando juntas e foi bem no período em que você estava conhecendo ele, então já era uma outra fase, tanto na sua vida quanto na dele, né? Na época. Exatamente. E que eu entrei numa relação totalmente assim consciente, né? Porque a gente tem, todos nós, e eu tô inclusive nesse momento da minha vida trabalhando muito isso de novo, dificuldade de falar não, né? E às vezes não, a gente se atravessa demais em algumas coisas e vai deixando a fim de sempre agradar o outro e esquece que a gente é prioridade, né? E, e eu acho que eu entrei exatamente, né, com todo o nosso processo terapêutico ali, né, fazendo todo o trabalho, né, que foi um trabalho com as ionex, com respiração, tudo ali, né, o combo holístico que você entrega. Me deixou assim muito mais preparada e segura para entrar numa relação consciente, né? E de saber realmente se eu queria nutrir aquele relacionamento ou não. Mas não é sobre o relacionamento, é sobre nutrir a nós mesmos, né? Então eu estava nutrida de mim mesma e eu
nutrida de mim mesma, né, com o meu auto-amor, aí sim eu consigo dar amor pro outro, verdadeiramente. E eu acho que essa é, assim, a cereja do bolo e que faz uma relação ela realmente ser saudável, faz uma relação ela ter comprometimento de você ver um futuro pela frente, né? Ter uma construção realmente pela frente. E acho que é isso, assim, para mim é muito diferente do antes e o depois. Totalmente diferente. Eu realmente, assim, não tinha um autoconhecimento quase que, assim, zero. Eu sempre fui uma pessoa muito calma, de conseguir sempre dialogar bastante, mas, assim, sempre foi muito, a minha memória, né, que eu lembro, muito medo, né? Medo do que o outro vai pensar, medo do que o meu parceiro vai pensar. Se eu fizer isso, ele não vai gostar. Ou se eu me expressar demais, se eu colocar as minhas vontades aqui, seja elas, tá? E isso realmente aconteceu. Seja num papel para ser publicado no jornal, seja na cama, da pessoa falar que é demais, sabe? Então, assim, e aí, como que é? Né? Eu tô nutrindo daquilo que eu realmente quero, daquilo que eu realmente quero colocar no mundo, ou eu tô sendo podada? Né? E eu mesmo, na verdade, o outro só tá sendo um reflexo de nós mesmos, porque eu mesmo estava me podando. Não era sobre o outro, era sobre mim. Eu estava me podando. Por mais que eu queria, né? Eu, em algum nível ali de crença, eu estava me podando e que fazia com que aquela pessoa também me podava. Né? Não tô falando exatamente do outro, eu tô falando de mim mesma, né? Porque às vezes, a gente sempre vai atrair pessoas que são espelho, né? Na nossa vida, nas nossas relações. Sim, faz muito sentido, né? Principalmente porque quando a gente olha outras áreas, né, a gente vai percebendo alguns medos aonde se intensificam, principalmente na relação, algumas podas e cobranças do outro, mas aqui você vem falando sobre pequenas coisinhas importantes para você, que antes mesmo de você colocar no mundo uma publicação de um artigo, ou até mesmo, né, de expor um trabalho que na área acadêmica é super importante, né, tá participando de palestras, publicando, né, às vezes você mesmo se podava antes mesmo de tentar, não é? E isso também havia um reflexo na questão do relacionamento, me faz muito sentido. E realmente foi uma super quebra de padrão, né? O antes e o depois, quando você se conectou consigo. E eu gosto muito dessa sua fala, que me lembra muito uma frase que eu tenho repetido muito para as alunas, que é: prazer não é futilidade. Futilidade é quando o nosso prazer não nos serve, quando só fica para o outro e está totalmente desconectado da gente. Se não nutrir essa força que a gente é. Porque sim, enquanto mulheres, nós somos uma força visceral da natureza e que essa capacidade, inclusive cíclica, né? E de sentir, de se expressar, de gerar, de parir, né? De ser multi-orgástica, é uma força incrível que foi podada. Mas a questão é quanto que a gente acaba se podando pelo outro, né? Ao invés de estar co-criando juntos um espaço de prazer, co-criar junto um espaço de relacionamento e crescer. E é muito bonito quando você fala, então, desse antes e desse depois nas relações, né? Porque é muito bacana. Eu lembro muito. Tem alguns flashes de memória, né? Não sou tão assim cabeção a ponto de lembrar cada detalhe. Mas eu lembro desse processo seu de se abrindo, né? O quanto foi dolorido, mas também tinha desafios e que você já percebia que tinha coisas que não te serviam mais numa outra relação e o quanto que foi importante entender, passar esse filtro interno para começar a criar uma nova relação que fosse realmente conectada com a Fran. Uma outra etapa que nunca foi sobre o Roger, embora o Roger seja uma pessoa incrível, né? Muito bacana, mas sempre foi sobre a Fran antes de mais nada. O quanto que ela queria fazer diferente, né, por conta das suas transformações. Eu acho que para mim isso é fantástico. E Fran, antes da gente finalizar essa live, eu gostaria de saber duas coisinhas suas, né? Qual foi, assim, numa única frase, sua maior transformação, né, de ter conquistado essa autoconfiança, essa autoestima e ter recuperado, né, esse poder sexual seu que sempre existiu, mas que voltou a despertar e aflorar? Não, já falei a transformação, né? Mas você entendeu. Você pode falar qual foi, né, a grande virada de chave e se você pudesse dar falar sobre, como que eu posso falar, em uma
Desculpa, gente, mas se você pudesse dar um recado para todas as mulheres que estão sentindo vontade de começar a fazer as Yoni Eggs, qual seria a sua palavra para elas? Faz sentido? Faz total sentido. É que é muita coisa. Vamos lá. É muita coisa. Foi muita, assim, realmente, foi muita transformação para mim. Você falou uma palavra que me chamou a atenção, multiorgástico. E eu percebi que a minha vida ela começou realmente a se tornar uma vida multiorgástica. Tanto na relação, né? Quanto também na vida, né? No cotidiano, no dia a dia. Então, assim, a minha capacidade de sensibilidade, ela ampliou demais. Se eu tenho a mensagem que eu tenho, né, para deixar aqui para essas mulheres, para embarcar realmente nessa jornada, sem medo, sabe? Atravessa o medo, vai. Eu começo a ouvir a Danisa, atravessa o medo, vai. Que eu tenho certeza que vai nascer uma nova mulher, uma nova versão. Não é que nem vai nascer, vai resgatar realmente a sua potência, porque ela sempre esteve ali. E eu tenho certeza que você vai se surpreender dessa nova versão sua. E isso fica, porque a sua essência é só uma potência sua que está colocando no mundo, está colocando luz naquilo, sabe? Então, eu sou super, como que se diz? Super suspeita para falar desse trabalho maravilhoso que sim transformou a minha vida e foi assim uma transformação, como eu falei, a gente começou a tratar um cisto, né? E no campo físico também, e que envolveu muitas questões emocionais, muitas questões também espirituais e também toda uma desenvoltura da minha vida, para além, né, de uma relação, para além de uma transa e para além de todas as áreas da minha vida, né? Seja ela no trabalho, seja ela nas minhas relações interpessoais, seja ela no meu negócio, enfim, inclusive de criar um novo negócio, até isso surgiu, né? Então é isso, super recomendo os dos Uniex, esse trabalho, né? Não é simplesmente você ali usar, mas é você conhecer o seu corpo, que né, a gente sempre foi castrado para não conhecer do que aquilo é sujo, de que aquilo é pecado, e quantas crenças você, assim como eu, quantas crenças você não carrega e que às vezes está em tudo de forma inconsciente e que você não está permitindo expandir, não está permitindo viver o seu prazer verdadeiramente. Estamos todos nós aqui para viver o prazer de viver, o prazer pela vida. E esse é um trabalho constante. Nesse momento mesmo da minha vida, eu sinto de novo de voltar. Inclusive, a gente está fazendo tratamento, né, Elisa? Voltamos, porque eu estou numa outra fase agora de resgatar aqui, ó, e trabalhando todos esses aspectos novamente. E com isso está nascendo uma nova versão. Eu acho que essa é a graça da vida e é para isso que essas ferramentas estão aí a benefício de todos nós. Para a gente se encontrar, ir lá nas profundezas, voltar fênix e ressurgir ainda mais forte, ainda mais potente. É isso, gente. Que maravilhosa! Eu tô dando risada de você falar Fênix, 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 porque eu tava, sabe com quem quase agora? A Lari, né? E ela tava fazendo a minha revolução astral, mas também começamos a fazer a minha missão de vida, né? Astrologicamente. E o que ela mais falava era Fênix, o seu trabalho é Fênix, Fênix, Fênix. É matar, renascer, é transformar tudo. E você não para de falar. Isso. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Assim, o que seria da minha vida? Ia ser muito chata a minha vida se eu não passasse pelo processo que é Elisa. Sério, gente. Poxa, ia ser uma vida de merda, que eu tava levando uma vida de merda antes. Porra. Aí agora eu tô no meu processo de mudança, né? Porque eu mudei de estado e não é só mudança de estado. É mudança de tudo, é mudança de hábito, mudança de rotina, é tudo novo. E aí eu tô passando, tipo, eu já não me reconheço mais, né? E é isso.
Nasci no dia 9, eu até falei hoje no podcast, 9/9 de 1900. É só 9, é só finalização de ciclo. É morte, Pelo amor morte. de Deus, me ajuda, eu preciso renascer de novo. Vambora, vamos nessa. Adoro, Fran. Gente, eu só tenho a agradecer mesmo, Fran, pela gente ter cruzado o nosso caminho há tantos anos atrás, né, e ter permanecido. E é muito gostoso ver, acompanhar não só a história da Fran quando ela vai contando, mas também lembrar, né, de muita da época que eu estava vivendo e a Fran, né, e a gente, nós duas se transformando ao longo da jornada. Mas é muito bonito ver, né, o voto de confiança que, né, nesse trabalho, mas acima de tudo, né, o quanto que a Fran confiou nela para executar, para se permitir vivenciar e começar a se transformar, porque aqui a gente ajuda. Mas quem faz realmente, né, tudo acontecer são vocês. Então, esse é um mérito muito bonito, né, de se reconhecer por si, né, fazer esse movimento, dar essa auto-permissão para se enxergar de verdade. Então, Fran, eu me sinto muito honrada de você ter aceitado esse convite, mas aceitado, antes de mais nada, tantos anos atrás, ter participado, né, das práticas comigo e a gente ter podido ter tido essa oportunidade de se conhecer e dar tanta risada juntos, se transformar juntas, né? E é muito gostoso ver o quanto que você tem crescido, assim como se transformado e reconhecido que você não precisa ser sempre a mesma, que você pode morrer e renascer, né, sempre que necessário, assim como no processo de mudança de cidade, mudança de carreira. No teu caso, você só vai adquirindo mais carreiras, né, porque você gosta. Mas, assim, essa auto-permissão de ir se transformando com a vida e se transformando a própria sexualidade. Então, só tenho a agradecer, viu? Eu acho que é a palavra, né? Multiorgástico, multipotencial. É multi. Quando você atinge o seu prazer, né? Você se coloca como merecedor, né? Acho que o prazer, o sexo, a energia criativa, ela tem muito a ver com o merecimento. E Total. você pode ser tudo aquilo que você quer ser. E eu assim, olha, eu nasci nessa vida para ser assim. Nossa, que legal, quero fazer isso. Aí penso, logo existe. Penso, logo tá aqui, ó, vamos fazer isso. Aí, tipo, não. Aí, tipo, agora eu tenho que começar a falar uns não. Mas olha, gente, esse daqui, ó, esse, A esse homem cornalina? aqui, ele é um mestre e ele vai ajudar muito vocês, assim como me ajudou a conhecer, né, o próprio corpo e ir lá nas profundezas, a mostrar, né? Tipo, ele mostra o caminho, é mais ou menos isso, assim, que eu sinto de olhando aqui para ele, que eu sinto que foi o processo comigo, né? É muito assim transformador, né? E ter um terapeuta do lado que vai acompanhando esse processo é fundamental para você lidar com o seu processo e, como se diz, ressurgir aí da fênix. Ai, Fran, gratidão, viu? Agradeço a todo mundo que participou, passou aqui pela live, e eu só tenho a agradecer. Antes de finalizar, vou reforçar aqui o convite para que, primeiro, ou melhor, as notícias, né? Primeiro, vou liberar agora às 9 horas da noite o replay da Masterclass que aconteceu agora terça-feira. Abra-se ao prazer com as Yoni Eggs. Então, se você se inscreveu no evento, você provavelmente daqui a alguns minutinhos vai estar recebendo o link de acesso, tá bom? Pelo e-mail e também no grupo do WhatsApp, é onde vocês vão ter acesso durante 24 horas, né? Esse guia, esse passo a passo de como você pode fortalecer seu assoalho pélvico e aumentar o seu prazer com as Yoni Eggs. E lembrando que amanhã, às 9 horas da noite, a gente encerra as inscrições para a turma Yoni Egg Iniciação à Arte da Penetração, que é a minha metodologia, para que vocês possam, né, ressignificar, liberar as experiências do passado, voltar a se conectar com o corpo através de práticas para fortalecer o assoalho pélvico e desenvolver a sua capacidade multiorgástica com a ajuda dos cristais. Então não percam a oportunidade e venham participar, tá bom? Maravilhoso. Gratidão, viu, Fran? E gratidão a todos vocês por se permitirem estar aqui com a gente. Gratidão, Elisa. É sempre um prazer e uma honra estar aqui compartilhando e empoderar outras mulheres também a conhecer todo o seu potencial e resgatar a sua força, a sua energia
e a sua força pessoal, né? O seu poder pessoal. É Um isso. beijo. Tamo gente. Tchau, tchau, gente. Que vocês possam cada vez mais entender, compreender e sentir que quem vocês são tem um valor tremendo. E é assim que a gente finaliza essa live aqui hoje. Então, gratidão, uma ótima noite e tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.